Oi, gente, a paz do Senhor, amém? Então, já chega, já nos ajuda se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber novas notificações e também faça o seu comentário. Se gostar do vídeo, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like, amém? Deus abençoe. O vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem assolado muitos jovens, mas não somente os jovens, também alguns casais. Algumas pessoas têm sofrido muito com isso. Outro dia uma pessoa me abordou e perguntou assim: pastor, será que o senhor podia fazer um vídeo perguntando se, esclarecendo, né, sobre masturbação ser pecado ou não? Eu falei, posso sim, posso e vou fazer em nome de Jesus. Então a grande pergunta é: masturbação é pecado? Bom, à luz da Bíblia nós vamos entender isso. 1 Coríntios no capítulo 7, no versículo 8 e 9, diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, ou é melhor casar do que arder de desejo, depende da tradução. Tá, o que significa isso? O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso na sua carta a Coríntios, a Corinto, né? O apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: olha, seria bem legal se você não se casasse, se você não se envolvesse com mulher. E isso vale para o homem e vale para a mulher também. Seria interessante se você não se envolvesse com o homem. Tudo bem, mas aí no versículo 9 ele diz o seguinte: só que é o seguinte, se for para você pecar, é melhor que você case. Porque é melhor você casar do que você abrasar. É melhor você casar do que você arder de desejo e aí você precisar de um subterfúgio para resolver aquela situação. E aí as pessoas, normalmente, quando não fornicam ou quando não adulteram, elas automaticamente se masturbam. Porque todas as vezes que você aciona o gatilho e você fica com desejo sexual, você precisa resolver essa situação. Porque até você ficar com desejo, vai bem. Mas depois que você ficar com desejo, você precisa resolver essa situação. E como biblicamente você resolve isso? Você resolve isso se casando. Então a masturbação é pecado. Então a masturbação não atende o conceito, a vontade de Deus, que é o quê? Que você se case e constitua a família. Esse princípio foi o que Deus vem pregando, Deus vem instituiu, na verdade, lá em Gênesis, que é o conceito da família. Quando Deus institui o conceito de família, Deus já está pensando assim, porque quando Deus faz o homem, ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas aí depois Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só. Porque se masturbação fosse uma coisa que não desagradasse o Senhor, fica o homem lá sozinho. Na hora que sentisse algum tipo de necessidade, que se descobrisse, aí ele vai lá e resolve o problema dele. Não, gente, isso não é verdade. Não é bom que o homem esteja só. Então é bom que o homem tenha uma companheira, uma adjuntora, uma esposa, uma mulher, que não é só para o acompanhar nesse conceito, também na forma de desejo. Tanto que no capítulo 7 de Coríntios, Paulo diz o seguinte, e aí já é uma dica para os casais: olha, o corpo do marido não pertence mais a ele, mas à esposa. O corpo da esposa não pertence mais a ele, mas o marido. Um é para resolver o problema do outro. Então, se você ficou com desejo, você tem que ir lá e resolver o seu problema com a sua esposa. E a esposa, idem. Pastor, mas eu estou com dificuldade com a minha esposa e por isso eu preciso de... Não, está errado, filho. Está errado. E para a esposa, idem. Minha filha, se o seu marido está com dificuldade com você e por causa disso você precisa de se masturbar, está errado. Isso é pecado. Então o que você tem que fazer? Procura ajuda. Procura ajuda, procura um psicólogo,
que crente, de preferência, entendeu? Respeitado, que possa ajudar vocês a resolver o problema de vocês, entendeu, gente? Agora, masturbação é pecado, tanto para solteiro como para casado. Então, não entre nessa. Não entre nessa, porque quando você, por alguma eventualidade, ficou com desejo, igual, por exemplo, tem alguns pastores que dizem o seguinte: não, se você não pensar em uma mulher para se excitar, então você pode se masturbar. Isso não é verdade. Primeiro, que mesmo que o cara pense numa árvore, isso também é pecado, porque a Bíblia trata essas coisas também. E existem alguns desequilibrados que têm essa doença. Entenderam, gente? Que já fizeram sexo com árvore, que já fizeram sexo com cachorro. Isso aí é pecado também. Inclusive, não é só pecado. O cara que vai lá fazer sexo com árvore, ele está endemoniado. Ele não está só cometendo um pecado, não. Se bem que quem comete pecado, às vezes é um deslize e tal. Mas então, não vá por essas conversas, tá? Se você, igual a pessoa, outro dia um jovem falou assim: pastor, mas eu me masturbei já sem pensar em nada. Isso não é verdade, meu filho. Você pensou em alguma coisa. Aí no final ele confessou: não, pois eu lembrei de uma foto. Então você pensou em alguma coisa. Agora, do nada, isso não aconteceu. Então, gente, em nome de Jesus, masturbação é pecado. E para as moças, porque existem alguns especialistas aí dando dica: é legal você conhecer o seu corpo, você se conhecer. Gente, em nome de Jesus, crente não ouve essas coisas, crente não segue essas pessoas, crente segue os ensinamentos de Jesus, crente segue os ensinamentos da Bíblia. Inclusive, os psicólogos mais sensatos e alguns médicos dizem que isso faz muito mal para o solteiro também, antes do casamento, porque o cara começa a se masturbar, daqui a pouquinho ele vai ter dificuldade quando ele estiver se relacionando com alguém. Então, em nome de Jesus, respondendo a sua pergunta: pastor, masturbação é pecado? É pecado, desagrada a Deus, fere um conceito bíblico instituído por Deus, conhecido como família. Amém? Deus vos abençoe. Se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês.